Olá, amigos, estamos de volta para mais um programa O que é o Espiritismo? Contamos, mais uma vez hoje, com a presença de Orson Carrara. Olá, Sidney. Olá, amigos. Novamente aqui estamos reunidos para darmos continuidade às respostas, aos argumentos desta fenomenal pergunta: o que é o Espiritismo? Durante os vários programas que nós já gravamos, Orson, falamos sobre os vários aspectos da doutrina espírita. E eu fiz a você algumas perguntas assim um pouco óbvias, mas foi de propósito para poder orientar, esclarecer dúvidas de pessoas que não conhecem, nunca ouviram falar ou estão se aproximando agora da doutrina espírita. E uma das dúvidas assim muito frequentes, Orson, é se o espiritismo tem realmente alguma ligação com o cristianismo, se ele é ou não espiritualista, se ele aceita Jesus e, mais especificamente, Orson, se nós costumamos levar o evangelho para as nossas casas. Então, o assunto de hoje, Orson, é esse, sobre o evangelho no lar. Vamos começar, Orson, perguntando, o espiritismo como religião é naturalmente espiritualista, isto é, aceita que a vida continua além desta vida, Orson? Um dos pilares da codificação espírita elaborada por Allan Kardec, baseado nas suas pesquisas, no contato com os espíritos, nos fenômenos variados produzidos pelos espíritos que ensejaram os estudos e pesquisas do codificador, está exatamente a imortalidade da alma. A imortalidade da alma é um dos princípios, um dos pilares básicos do Espiritismo, entre outros. Indicando, portanto, que a vida continua após o túmulo. Esta continuidade da vida após o túmulo já caracteriza por si só que o Espiritismo é essencialmente espiritualista, porque aceita convictamente a existência da alma e a continuidade da vida pós-morte, sendo, portanto, de fundamentos espiritualistas, com desdobramentos científicos, com embasamento científico, desdobramentos filosóficos e consequências morais. Portanto, sim, ela é essencialmente espiritualista, como outras crenças que aceitam a continuidade da vida. O Espiritismo amplia isso, demonstrando como é esta continuidade da vida. Orson, uma outra dúvida que as pessoas têm é se, sendo espiritualista, tendendo essa ânsia, essa expectativa natural do próprio homem, se, além disso, o espírita aceita Jesus, se ele é cristão, porque alguns irmãos de outras crenças costumam se autodenominar de cristãos, dando a impressão de que o espírita, por exemplo, não o seja. O que você fala a respeito, Orson? Sidney, eu volto à mesma palavra que usei na resposta anterior. O Espiritismo é essencialmente cristão, porque toda a sua fundamentação moral está embasada no Evangelho do Cristo. O Espiritismo não inventou uma nova moral, não criou uma nova moral, porque entende que a moral de Jesus, a moral cristã, é a única, ou melhor dizendo, ela é essencialmente valorosa para a moralização da humanidade. Os princípios trazidos por Jesus, a boa nova, a boa notícia, o Evangelho do Cristo, é o norteador das consequências morais apresentadas pelo Espiritismo. O Espiritismo está embasado no Evangelho de Jesus. Se nós tirarmos o Evangelho de Jesus do Espiritismo, nós teremos uma teoria muito bonita,
muito lógica, muito racional. Mas, se tirarmos Jesus do Espiritismo, nós perderemos o sabor, perderemos a essência, perderemos o perfume do Espiritismo. Porque Jesus significa para nós tudo isso. A essência motivadora significa para nós a motivação, o conforto, o consolo e a racionalidade do próprio Evangelho. Então, o Espiritismo é, essencialmente, cristão. Segue a Jesus. Você está percebendo que eu estou dando uma voltinha antes de entrarmos propriamente no tema do Evangelho no Lar? Sim. Hermínio Miranda afirma que o Espiritismo não tem uma religião propriamente dita, isto é, Allan Kardec não teria criado uma religião própria de posse dos princípios filosóficos e a base experimental científica. Allan Kardec, em dado momento, a partir de 1864, mostrou ao mundo que ele tinha também um aspecto religioso. E ele não precisou criar uma nova religião. Ele já a tinha pronta e baseia-se essencialmente na parte moral do Cristo, que, por si só, já estava implicitamente contida nas obras que ele já havia lançado, tanto o Livro dos Espíritos, como um pouquinho antes o que é o Espiritismo, como também no Livro dos Médiuns. A minha pergunta é esta, Orson. A religião espírita, então, ela se fundamenta, eu estou insistindo nesse ponto, porque é importante para nós, ela se fundamenta essencialmente no cristianismo. A moral de Jesus é insubstituível. Kardec utilizou-se da moral cristã, deixou de lado as questões do homem Jesus, dos hábitos, dos costumes, etc., para fixar-se na moral de Jesus, insubstituível. Portanto, esta questão de Jesus no Espiritismo, ela é essencial, ela é vital para o Espiritismo, porque toda a base moral do Espiritismo está exatamente em Jesus. Está exatamente nesta moral que nos ensina a fazer o bem, que nos convida ao perdão, que nos incentiva à caridade, que nos conecta a Deus. A questão da palavra religião sofreu ao longo do tempo um desgaste muito grande, socialmente falando. E a palavra religião lembra dogmas, hierarquia, lembra vestimentas, misticismos, gestos, posturas, o que não existe no Espiritismo. A religião espírita é a moralidade. A religião espírita é a moralidade do Cristo, é a moral cristã. Por isso, as bases religiosas do Espiritismo são essas. O Espiritismo dispensa qualquer prática exterior que signifique religião. A religião espírita não é a religião da hierarquia, a religião de danças, a religião de apetrechos, de utilização de apetrechos, que nós respeitamos profundamente em todas as manifestações religiosas, mas nós não utilizamos. Por isso, muita gente confunde, achando que o Espiritismo não é religião. O Espiritismo é religião no sentido de religar a criatura à divindade, de estimular a conexão moral e mental com Cristo, com Deus, etc. Mas ela não admite, não aceita, não utiliza recursos externos, exteriores. Todo o cultivo da religião está na consciência, está no sentimento. Aí está a religião espírita, que dispensa qualquer outros gestos exteriores. Os adeptos espíritas fundaram os centros espíritas. Estes, por sua vez, são organizações humanas, requerendo atender à legislação, no caso brasileira. Mas não são locais sagrados, não são locais divinizados, locais que são contemplados como algo inatacável, como algo perfeito. Não, são agremiações humanas
para facilitar o estudo e divulgação e o acesso ao conhecimento espírita. Mas nós não temos, dentro da organização espírita, podemos expressar assim, qualquer tipo de simbolismo, qualquer tipo de hierarquia. Nós não temos um chefe do espiritismo, nós não temos o dono do espiritismo, nós não temos o dono da religião espírita que determina. Toda a moral espírita está em Jesus. Não obstante, quando entramos num centro espírita, sentimos um clima assim mais de paz, de tranquilidade, de harmonia, não é, Orson? Sim. Esse clima de harmonia, de fraternidade, de bem-estar, de alegria, é decorrente dos sentimentos de seus frequentadores, que encontram ali um local aconchegante, um local preparado, previamente organizado, para que os adeptos do Espiritismo possam estudar a doutrina que seguem. Como acontecia nos tempos apostólicos, em que os primeiros cristãos se reuniam naqueles locais normalmente escondidos da legislação da época, escondidos da religião dominante da época. Então, esse encontro de adeptos cria esse clima de fraternidade que favorece a convivência espírita, digamos assim. Orson, a parte espiritualista da doutrina espírita, aceitar que a alma sobrevive ao corpo, não é apenas uma questão de fé e de convicção. Parece que a doutrina espírita traz uma novidade, porquanto aqueles que já foram, e minha mãe dizia, quem morre não volta para contar a história. Ela estava enganada, porquanto na doutrina espírita temos algo mais, comprovando, assim, com elementos experimentais, com identificações irrefutáveis, que a alma retorna para dar notícias além da morte. Sim, a alma retorna para dar notícias além da morte. Ainda afirma-se atualmente, como diria sua mãe, que os mortos não voltam para dar notícias. Mas é um equívoco. Os chamados mortos, que não estão nada mortos, e que vivem muito próximos de nós, que vivem conosco, que habitam a dimensão verdadeira, que é a dimensão espiritual, retornam sim para dar notícias de suas condições, daquilo que encontraram, do ambiente onde estão, com quem convivem, o que fazem e até por que nos procuram. São os espíritos que se utilizam da faculdade mediúnica, que também não é invenção do espiritismo, não é exclusividade do espiritismo, é uma capacidade humana, e manifestam-se através de médiuns, que não é exclusividade do espiritismo, repito, porque existem médiuns em todos os segmentos religiosos, e informam as suas notícias, que podem ser boas, podem ser desagradáveis, podem ser rogativas de auxílio, podem ser intercessões, podem ser orientações. Agora, essas manifestações, elas, para ocorrerem com segurança, para ocorrerem com credibilidade, seja tanto do lado de sofrimento, requerendo ajuda, ou seja, para trazer orientações, elas requerem um ambiente preparado para isso. A mediunidade é uma faculdade espontânea, ela se manifesta de muitas formas, mas o centro espírita, devido ao estudo doutrinário, ao embasamento científico do Livro dos Médiuns, é capaz de oferecer um ambiente apropriado para esse intercâmbio de almas, para este colóquio, para esse diálogo mais íntimo. Isso precisa ser conhecido para ser usado com a eficiência com que se pretende essa comunicação com os espíritos. Vamos voltar ao nosso assunto proposto para hoje, Orson, Isso, que é exatamente a indagação inicial que eu lhe fiz. O espírita costuma trazer Jesus para a sua casa? É desejável que todos nós, os cristãos, não só os espíritas, possamos trazer Jesus para dentro de casa. Os espíritas costumam realizar uma prática, que é o assunto de hoje, denominada o Evangelho no Lar.
ou o Evangelho em casa. O Evangelho no lar consiste numa reunião familiar em dia e horário determinado, em torno de 15 a 20 minutos, no máximo, se ultrapassar até 30, em que as pessoas reunidas em família, através de uma prece de abertura, uma oração, depois dessa prática da oração, que pode ser conforme eles mesmos achem mais conveniente, eles estudam, leem um trecho do Evangelho e comentam rapidamente, em comentários objetivos, principalmente visando a instrução e adaptando aos comentários do cotidiano, adaptando às ocorrências do cotidiano. É muito desejável que se faça isso, porque depois desses comentários segue-se uma prece de vibrações em favor de si mesmos, em favor da sociedade em geral, em favor de enfermos, de familiares e até de espíritos desencarnados. Isso cria um clima de proteção para a família, para a casa, que é direcionada e partilhada com outras pessoas. E em outras denominações religiosas, isso também acontece. À maneira deles, conforme entendem, mas isso é secundário à maneira como nós entendemos. O importante é que realmente convidemos Jesus para falar em casa. Eu, algumas vezes, falando em casamentos, eu sempre falo, é importante que os nubentes, que os noivos, que agora iniciam uma nova caminhada familiar, formaram uma nova família, convidem Jesus para habitar com eles. E esse convite para que Jesus venha habitar conosco, ele deve ser renovado a cada semana. E claro que isso também pode ser feito mais de uma vez por semana. Mas o hábito estabelecido é uma vez por semana em que você se reúne com a família e ora em conjunto. E, ao mesmo tempo, lê e comenta algum trecho do Evangelho. Nós, os espíritas, costumamos, além do trecho específico do Novo Testamento, também utilizar de mensagens compactas, curtas, com fundamentação moral, falando sobre as várias circunstâncias da vida, como o perdão, as adversidades, as enfermidades, mas também o respeito ao próximo, a caridade. Nos utilizamos de algumas obras de Emmanuel e de outros espíritos em que esse destaque do Evangelho é sempre dado. Essa prática é muito saudável, porque ela traz a suavidade do amor para dentro de casa, convidando-nos à renovação dos hábitos nos relacionamentos. Orson, nós estamos chegando ao final de mais um programa e eu quero aproveitar nesses 10 minutos finais fazer algumas perguntas para você, que eu solicito com respostas curtas, porque são várias perguntas. Sim. A sua exposição foi perfeita, mas só para reiterar alguns pontos. Orson, com o Evangelho no lar, nós conseguimos blindar a casa da aproximação de entidades doentes, infelizes? O Evangelho no lar é um recurso de proteção, mas nós só blindaremos a casa se nós nos portarmos conforme as lições que estudamos do Evangelho no lar. É isso que garante a proteção efetiva da casa. Orson, no Evangelho no lar é admitida a comunicabilidade dos espíritos? Não é recomendável, não é ambiente apropriado para isso, mas poderá ocorrer em determinadas circunstâncias, desde que não se torne um hábito repetido a cada semana. Não é recomendável, mas poderá acontecer. Você sabia que Richard Simonetti participava de uma novena católica na casa do irmão dele e à guisa de Evangelho no lar? Não sabia desse detalhe. É um detalhe louvável, altamente meritório, porque denota a acessibilidade ao Evangelho, que independe de denominação religiosa. Com base nessa sua resposta, eu lhe pergunto, quando o marido e a mulher professam credos diferentes, ainda assim é possível fazer o Evangelho no lar? Que pergunta fabulosa, Sidney. Que pergunta fabulosa. Claro que é. É sim, porque marido e mulher poderão utilizar-se dos trechos do Novo Testamento, independente da crença de cada um, no caso de crenças diferentes, porque cada um terá a sua interpretação. No entanto, o Evangelho de Jesus, ele é universal. Embora ele possa ensejar interpretações diferentes conforme a crença e a bagagem de cada um,
é possível sim que, respeitando a crença do outro, possamos nos ater ao aspecto moral. Orson, crianças podem participar do Evangelho no Lar? Elas não prejudicam, sim, um pouco a disciplina e não deveriam ser isolados num cantinho da casa, não, só para que os adultos fizessem o Evangelho? Não. As crianças devem sim participar do Evangelho no Lar desde pequeninas, desde quando são bebês. Ora, participaram durante a gestação, quando nascem também. É claro que faremos adaptações às crianças. É claro que conviveremos com o tumulto próprio das crianças, mas acostumá-las desde cedo à prática da oração, à prática desse pensamento voltado para Deus, à prática da assimilação dos ensinamentos. Vamos dizer assim, uma espécie de sacrifício louvável, né? Nós abrimos mão de, vamos dizer assim, de uma coisa mais limpa, menos prejudicada, mas que com o andar da carruagem, com o crescimento deles, eles passam a, inclusive, a requisitar esse tipo de prática. Eu tenho visto casos aí, na vivência que eu tenho com educação infantil, em que crianças cobram dos pais. Hoje não é dia de nós fazermos oração, vamos supor que coincida com o horário de um futebol, coisa assim, ou uma novela, né? E as crianças não querem saber, elas querem saber dos pais se vai ter o evangelho ou não, mas hoje é dia, papai e mamãe. E normalmente, até eu já vi casos das crianças se oferecerem para fazer a prece, né? Para fazer a vibração com a ingenuidade própria deles, com o uso das palavras próprias da idade, mas a espontaneidade da criança cria um ambiente familiar emocionante, né, Sidney? Vamos considerar isso. Eu assisti, a gente está assistindo a várias modificações de comportamentos das pessoas provocadas pelo período que nós tivemos que permanecer um pouco mais em casa, sem sair de casa. E pessoas assim, sem qualquer cunho religioso, até mostrando, né, que a criança tomando a iniciativa de fazer oração, e os pais conversando, dialogando, e depois uma outra criancinha pequena com 2 ou 3 palavrinhas à guisa de encerramento. Você acha que isso é o ideal para o Evangelho, Orson? É quando convidamos Jesus e nos congraçamos com os nossos familiares? O Evangelho é um hino de alegria. O Evangelho é um hino de harmonia. É um verdadeiro concerto divino, conclamando-nos a convivência fraterna. Então, a presença de crianças, apesar das peraltices e da idade própria que nós deveremos adaptar, ela é capaz, a presença da criança é capaz de dar um toque especial ao Evangelho no lar, seja pela espontaneidade da criança, seja pela pureza do sentimento infantil. E os adultos, naturalmente, quando tem criança em casa, deverão adaptar-se para semear no coração da infância essas sementes imorredoras que frutificarão mais tarde, formando homens e mulheres de bem. Nós temos que trazer o Evangelho para dentro de casa, Sidney, e isso começa na infância. Orson, muitos consulentes me perguntam nos programas de perguntas e respostas o seguinte: às vezes há mais familiares que se recusam a fazer o Evangelho. Nesse caso, a família deve prosseguir ainda mesmo sem a presença de um elemento da casa? E mais uma subpergunta: pessoas que vivem sós podem fazer o Evangelho sozinhas? Pessoas que vivem só também devem fazer o Evangelho no lar, em voz alta ou não, conforme a sua preferência. Se fizerem em voz alta, vai ajudar espíritos que porventura estejam no ambiente e que participarão também. Mas
No caso de pessoas que não querem participar no grupo familiar em que as pessoas não querem, por alguma razão, não querem participar, mesmo assim devemos levar adiante, respeitando a pessoa pela sua liberdade de não querer participar. Mas aqueles que querem participar devem respeitar, não forçar nunca, porque as vibrações do Evangelho no Lar alcançarão da mesma forma aquela pessoa que está no ambiente, em outra sala, em outro quarto, em outra sala, que está ali em diferente ambiente, mas que também é beneficiada pelo Evangelho no Lar. Deve ser levado adiante mesmo com a não concordância de outros elementos da família. Um minutinho só para duas respostas, Orson. Primeiro, tem um caso em que Richard Simonetti, num artigo chamado Medicina Pioneira, em que a criança adoece por causa de deslizes dos pais, e faltando até o Evangelho no Lar. E segundo, um caso de obsessor que estava indo atrás da sua vítima, exigindo contas de desacertos passados. Quando ele vai entrar na casa, a família está ou aguardando para o Evangelho. Ele não consegue entrar na casa. Ah, sim, perfeitamente. Perfeitamente. O Evangelho no Lar, ele cria um ambiente tão saudável na família que pode prevenir ou evitar doenças. E pode impedir, sim, a entrada de obsessores que acompanham algum integrante da família, e não só o obsessor. A realização do Evangelho no Lar pode, inclusive, desviar alguma tentativa de assalto. Protege a casa de tal forma que algum possível elemento, algum irmão nosso desavisado, que ainda esteja preso ao crime, que queira praticar algum assalto, por alguma razão, aquela casa oferece uma resistência e ele vai embora. Pode até evitar assaltos, tentativas de assalto e outras questões que possam ocorrer, inclusive evitando não só o obsessor, como o encarnado de entrar. Nossos protetores espirituais comparecem ao Evangelho, Orson? Os protetores sintonizam com o Evangelho. Não significa necessariamente que estejam presentes no ambiente, mas estão sintonizados. Porque a presença dos espíritos é uma questão muito relativa, não quer dizer que estejam ali, fisicamente ao nosso lado. Podem estar, muitas vezes estão, mas em muitas circunstâncias, ainda que não presentes fisicamente, estão espiritualmente presentes pela sintonia que se estabelece. Muito obrigado, Orson, pela sua participação. Uma honra sempre participar desse programa, O que é o Espiritismo? E a você que nos acompanha até agora, agradecido pela sua audiência, por estar prestigiando o nosso programa. E na próxima semana estaremos de volta ainda perguntando ao Orson: o que é o Espiritismo?